Acho que é legal. Acho que a gente está mais uma noite de live aqui, com comemoração do Petar de 62 anos, uma semana muito especial. E hoje a gente tem aqui o Daniel Manning, que é explorador de cavernas, fotógrafo, vai contar para a gente o que ele faz, o que ele utiliza, quais são as técnicas, né? E toda a sua experiência aí nessa atividade, né? Que realiza aqui na região do Petar, não só no Petar, no Brasil todo, né? Então, o Daniel é um grande amigo, um grande parceiro da gente aqui da comunidade local, aqui do bairro da Serra de Iporanga, e tem imagens incríveis, né? E o Daniel faz parte de um grupo de espeleologia e eles descobriram recentemente uma das cavernas mais bonitas do Petar. Ele vai contar isso para a gente também. Fiquem atentos que ele vai mostrar as imagens. Uma caverna que está numa área restrita, né, no interior do Petar, está fechada para visitação. Tá? E antes, já tem perguntas aqui no Facebook, pode mandar perguntas, a gente vai respondendo, né, durante a fala do Daniel, a gente pode interromper também. O Petar ainda está fechado para visitação, vai reabrir assim que terminar o decreto, assim que o governo do estado definir novos protocolos para visitação turística nos parques e demais atividades. Então, assim, tem que aguardar um pouquinho ainda. Eu sei que toda a comunidade aqui está ansiosa, os monitores, todo mundo que trabalha com turismo, mas acho que a gente não pode acelerar um pouco o processo, porque se a gente acelera e, de repente, num ambiente confinado, que são as cavernas, a gente propaga aí qualquer transmissão de vírus, tanto para os morcegos, os animais que vivem ali, quanto para os turistas, né, para a vida humana, pode ser um tiro no pé de todos nós e dificultar mais ainda o turismo futuro. E fica esse alerta para todos, né? Aguarde um pouquinho, é feriadão, né? Vamos esperar um pouco mais e logo o parque está aqui, as cavernas estão aqui, como o Daniel vai mostrar nas imagens, há milhares e milhares de anos, aguardando todos vocês aqui para visitarem a nossa região. E parabéns novamente ao Petar, 62 anos. E amanhã, as meninas, as monitoras que trabalham aqui no Petar, elas vão fazer também uma roda de conversa, vão contar sobre suas experiências, como é guiar, como é entrar na água gelada das cavernas, como é essa atividade de guia aqui na região. Então, amanhã será a última, né, dessa série de lives, então todo mundo está convidado também. Daniel, eu queria que você se apresentasse, e eu vou ficar aqui no Facebook também de olho, né, respondendo o pessoal. Isso aí. Sei que acho que seu Facebook aí está aberto, Daniel. Se você puder silenciá-lo, acho que está dando um eco. Deixa eu ver aqui. Talvez aqui, a gente tem essa informalidade mesmo, Daniel. É o estilo Petar de ser. Não, não está aberto, não. Não está aberto? Vou ver o que está dando eco aqui. Vambora, pode se apresentar, Daniel. Fique à vontade. Tá legal. Júnior, obrigado. Cara, maior felicidade ser convidado aqui para conversar, mostrar um pouco desse trabalho que a gente já faz há muitos anos aí com vocês. E fora que a gente está nesse período de apocalipse, né? Todo mundo em casa, cada um na sua caverna. Então, fazer esse bate-papo e falar de caverna e falar com vocês é ótimo, porque a gente mata um pouco a saudade dos amigos e mata um pouco a saudade das cavernas, né? Que para espeleólogo ficar fora da Terra muito tempo começa a acontecer coisas estranhas, começa a ter tremedeira, né? De abstinência. Então, fiquei super feliz de ser convidado. Obrigado pela confiança. E eu vou mostrar aqui o seguinte. A gente conversou, né? De trazer. Deixa eu colocar minha tela aqui. Compartilhar. Pronto. Você está vendo a minha tela? Estou sim. Tá, então vamos lá. Bom, quando a gente conversou, eu pensei em trazer um panorama geral das grandes cavernas do Brasil, né? Então eu separei um material que, baseado no Atlas, um livro que a gente lançou no ano passado, então é o Atlas do Brasil Subterrâneo, onde a gente tem um descritivo das maiores cavernas do Brasil, e um livro que levou 7 anos para ficar pronto, né? Então, ele era para ser uma reedição de um livro do Grupo Bambuí, lançado em 2000, e 20 anos depois, a gente, de reedição, ele virou um outro projeto, né? Porque ele ficou muito maior, abrange mais cavernas, é todo colorido, tem um mapa das cavernas, né? Então, eu ia falar
desse livro e das expedições, das principais cavernas do livro, e também de 2 viagens que a gente fez, 2 viagens fotográficas que geraram um livro, Luzes na Escuridão, esse aqui de baixo, e um segundo volume que a gente vai tá para lançar agora, ainda no segundo semestre. Mas aí, você sabe quando eu fui dormir com uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu assisti ontem o Clayton, eu assisti as outras palestras e aniversário do Petar. Então eu fiquei pensando, fui dormir, fiquei pensando mais um pouco. Acordei hoje, pensei mais um pouco, falei, não dá para ficar falando do Brasil inteiro, eu vou falar mais do Petar. Então, eu mudei minha apresentação. Deixa eu ver aqui o que não está passando. Eu mudei minha apresentação. Eu não vou falar basicamente das cavernas, das grandes cavernas do Brasil, vou falar mais do Petar. Mas eu fiz uma outra coisa. A gente depois, no final, a gente pode falar, tá tudo aqui pronto, né? Tanto de fotografia, técnicas de fotografia, a importância da fotografia na espeleologia, né? E quanto do livro das grandes cavernas. Mas o que eu trouxe aqui é uma apresentação baseada em 2 pilares. Então, o primeiro é um texto que eu escrevi, que eu acho que contextualiza esse amor que a gente tem pelas cavernas, né? Acho que quem vai para o Petar, mesmo quem vai pela primeira vez fazer turismo e tem contato com as grutas, nunca mais esquece. Então, uma criança, quando vai para a caverna, nunca mais a vida dela ela esquece aquele primeiro contato. Então, por quê? Por que a gente não esquece? Por que a gente tem essa ligação tão íntima com as cavernas? Então, eu trouxe um texto. Esse texto eu escrevi agora à tarde, tá? Meio que uma provocação filosófica, né? Que eu fiz, um pouco de devaneio que a gente tem, né? Quando a gente está nesse isolamento já há quase 2 meses. Então, eu trouxe aqui para vocês e eu vou, então, compartilhar com vocês essa provocação filosófica, tá bom? Legal. O que nos leva às cavernas? Então, o que se imagina quando se está à frente de uma escuridão de uma caverna? O que você acha que está passando pela cabeça daquela pessoa que está na frente de uma grande caverna, está na frente de uma entrada, e ela olha e ela vai vendo aquela luz diminuindo, ela vai vendo aquela escuridão lá dentro, né? O que está passando pela cabeça dela? O que se passa em nós quando entramos na zona de penumbra, com o cheiro da mata ainda ali do lado e a brisa da caverna gelada nos convidando para dentro? Somos guiados pelos nossos genes? Herdamos dos nossos ancestrais a ideia de que a caverna nos dá proteção? Então, nos aventuramos pelas veias da terra por quilômetros, satisfazendo a vontade daquele homem, olha só, dito primitivo, mas que sonhava e desenhava nas paredes histórias como essa que eu agora te conto. E essa mesma vontade nos faz escalar e subir para o além do que vemos, para além dos olhares do homem moderno, este sim, por ironia, não considerado primitivo. E lá no alto descobrimos os caminhos mais antigos da água. Ah, mas que artista essa água! Que presente para nós! Como somos grandes! Não, meu amigo, não somos grandes, não somos ninguém, somos pequenos, insignificantes diante do tempo daqui, mas significante o suficiente para sujar o branco de milhares de anos de deposição. Tire os sapatos. Eu descobri, então, que não descobri, que alguém entrou aqui antes de nós. Entrou e não voltou, simplesmente escolheu deixar seus restos mortais para serem encontrados. Encontrados e descobertos por quem? Pela paleontologia? Ele deitou e assim ficou por alguns milhares de anos. Quem já sabe? As cavernas são como máquinas do tempo, que nos levam ao passado, nos mostrando como era a vida antes de nós. A vida ou o clima, a geologia, nos ajuda a entendê-lo. Em condutos outrora alagados, onde hoje
Água é coisa rara. Deixaram nas paredes gravadas linhas da água como se fosse um pendrive. Olha só que moderno, dos dias chuvosos e secos nos últimos 600 mil anos. Então eu descobri que o que nos move no fundo da caverna é um instinto de aventura, é o querer saber, é saber o que está ali na frente, depois daquela curva nunca antes visitada. A mesma aventura que nos leva para o alto de montanhas para então descer terra dentro. A aventura que nos faz caminhar na densa e úmida, única Mata Atlântica do Petar, porque nos faz pular alguns desafios e sermos seguidos por outros, como nossa amiga que deixa sua pegada em cima da nossa. E muitas vezes, a maioria, nós não as vemos, mesmo que elas estejam bem debaixo dos nossos pés. Essa aventura nos faz amanhecer na casa dela enquanto ela estava andando por onde passamos. Nos faz feliz em subir e descer enquanto o sol ainda baixo começa a secar o caminho. Mas será que o gosto pela aventura é tudo que nos move a cavar uma passagem porque de lá sente uma brisa de ar? Ah, essa brisa, onde pode nos levar? A salas incomuns, inexplicáveis. Há obras de arte no teto. Há obras de arte no chão. Ou melhor, pode nos levar à ausência de chão. Chão ou vulcão? Eis a questão. Por estas e outras que deixamos nossas vidas assim, suspensas por um fio. Fio da vida, que usamos para descermos pelas gargantas da terra. Descer um vazio que pode ser tudo, menos vazio. Pode estar cheio de água, eu disse que não era vazio. Pode estar cheio de coisas que eu nunca vi, coisas novas, diferentes, com as cores de sempre. Ou com cores novas. Sim, elas estão lá ainda. É preciso registrá-las, então, as maiores formações. E também as menores, registrar o detalhe. Será que dá para chegar mais perto e ver o detalhe no detalhe? E descobrir que mesmo longe, muito longe da entrada, não estamos a sós. Não somos os únicos que nos apegamos a esses detalhes. Por isso, registrar é tão importante. Desenhar, medir, anotar. Mesmo com todas as dificuldades, é preciso documentar. Com o tempo, aprendemos a representar tudo isso no papel. E do papel para o computador. E do computador para mapas, para sua proteção, porque o mapa é sim o que representa o documento de identidade da caverna, sem a qual ela pode, inclusive, não existir por esse tal de ser de homem moderno. E nosso vínculo é criado coletivamente nas mais diversas situações, nas mais distantes galerias, na volta de manhã, depois de uma noite sem sono. E outra vez, e outra vez, e outra vez. Vínculo que une países e idiomas diferentes. Olha só, quantos países e quantos idiomas diferentes. Vínculo da amizade, do café e da prosa longa ao lado do fogão a lenha. E da felicidade de compartilhar o privilégio de estarmos juntos. Juntos desvendando tudo aquilo que não imaginávamos antes de entrar. É isso, Júnior. Esse cara aqui sou eu, ó.
você vê que, às vezes, as pessoas elas me perguntam, né? Pô, Daniel, você começou a ir para a caverna quando? Cara, você começou quando mexer com corda? Eu falo, ah, meu filho, foi lá na década de 70, viu? E de lá para cá, não mudou nada. Continua igual, a mesma coisa. Então, beleza, bora Fantástico, lá. hein, Daniel? Ah? Não, que fantástico. Tenho Tá, certeza que todo mundo deve estar... Eu estou feliz que eu estou gravando e isso está registrado, hein? legal. Eu trouxe agora aqui uma Parabéns. segunda etapa que a gente vai falar do petar. Então, eu vou falar um pouco da minha história no petar. E eu acho que talvez, assim, não tenho essa pretensão, mas talvez eu esteja colocando mais uma peça em uma grande história, né? Que é a história que o Cleiton contou ontem e que as pessoas vão continuar contando. Então, eu acho que o nosso papel, quando a gente vai para a caverna e a gente documenta, é ajudar a colocar mais uma pecinha na história desse lugar que é tão especial. Tá? Então, essa segunda parte é uma parte que eu falo um pouco assim, de como, das principais cavernas que me marcaram aí no Petar, as principais explorações, e vou contar algumas tensas, marcantes e que eu acho que valem a pena ser contadas. Tá? Então, eu comecei a ir para o Petar em meados de 96. A gente tinha uma turma de amigos e todo mês eu estava aí no Petar, todo mês. E acampava lá na Dona Idati, ficava lá com a Fia, com o Rodriguinho, com o Agenor, com a Alaor, e a gente ia muito, andava no mato com o seu Alaor, andava no mato com o Rodriguinho, e sempre explorando as cavernas. Eu não era de nenhum grupo, eu não sabia nem que a gente mapeava a caverna, mas eu adorava ainda explorar, adorava a vertical, né? E essa turma sempre se encontrava lá. E então, antes de ser de grupos, eu fiquei anos indo para o Petar com muita frequência, explorando as cavernas, sem ser de nenhum grupo de espeleologia. Né? Então, essa foto aqui da direita, isso aqui foi na Pérolas. A gente ficou um carnaval inteiro dentro da Pérolas acampado, 4 dias acampados lá. E foi engraçado porque só tinha um relógio e o relógio estava na minha mochila. E para descer aqui no desmoronamento, a mochila foi batendo e quebrou o relógio. Então a gente perdeu completamente a noção. Eu não sabia se estava que dia que era, não sabia se era dia, se era noite. Foi uma confusão essa viagem, porque a gente era inexperiente, né? Isso aqui é na Ouro Grosso, então explorando Ouro Grosso, entrava de bermuda, de camiseta, corria até o fundo da Ouro Grosso e saía correndo, marcando tempo. Olha como a gente era inconsequente, né? E explorando abismos. Então foi quando eu comecei a aprender vertical e aprender meio que intuitivamente, empiricamente, né? Então em tentativa e erro. Era, acho que como a gente não tinha muito recurso para aprender na época, né? Então eu aprendia fazendo. Até que eu fui uma vez numa expedição do Grupo Bambuí e voltei da expedição já participando de um grupo de São Paulo, o GPME. Então foi uma grande expedição. Você vê que eu entrei na primeira vez na Toca da Boa Vista, ela já estava com 100 quilômetros. E de lá para cá, do ano 2000 até hoje, 2020, aumentou mais 14 quilômetros. Né? Você vê a dificuldade que ficou a caverna, né? Mas eu tive contato com os grupos de espeleologia e aí sim mudou muito na minha vida como explorador de caverna, né? Eu passei a ser não só um aventureiro, mas um espeleólogo, porque você aprende a fazer mapa, né? Você aprende a fotografar, você aprende um pouco de biologia, de geologia, de geografia, de história, você tem contato com pessoas de diferentes disciplinas, né? Então, nesse período de 2000 até hoje, em 20 anos, eu trabalhei em muitas cavernas no Petar. Esses mapas são mapas só do Petar, então são só alguns mapas ou que eu fiz, desenhei, ou que eu participei muito ativamente. Então, eu vou contar algumas dessas cavernas, tá? E aí você me interrompe, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, ou você mesmo tiver alguma pergunta, Júnior, me interrompe que a gente vai conversando, tá? Um bate-papo. Combinado.
Tá, mas, bom, as duas áreas que eu mais trabalhei no PETAR foi o lajeado, né, e a região de Bulha d'Água. Então, a gente vai falar mais de Bulha d'Água quando eu for falar do Abismo Los Três Amigos. Mas só para ter uma ideia, eu fiquei alguns anos, eu fiquei acho que 6 ou 7 anos no GPME, saí do GPME, entrei no Grupo Bambuí. E o Grupo Bambuí já vinha trabalhando nessa região de Bulha d'Água, que é uma região que fica entre o Parque de Intervales e o PETAR. E, por isso, uma região que não foi muito explorada na década de 70, 80. No final da década de 80, o CAP, o CEL, eles andaram por lá, mas tinha referências de algumas cavernas, né? Não tinha nenhum trabalho sistemático de exploração. E nesse ano todo, olha só quanta coisa o grupo fez lá. 57 quilômetros de trilha, 63 cavernas, 4 grandes cavernas, 12 quilômetros de topografia, 130, quase 130 espeleólogos envolvidos, né? Isso, lembrando que o trabalho de exploração de caverna e de mapeamento, de documentação, nunca é feito por uma só pessoa, nunca é feito por só uma equipe, é feito por muita gente, né? E com um apoio muito forte do pessoal local. Se você não tiver o pessoal local trabalhando junto com você, fica tudo muito mais difícil, né? Então, vamos falar de algumas explorações marcantes para mim, né? Acho que a primeira, e que você estava junto, a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante nesse projeto, foi no Abismo Juvenal, né? O Abismo Juvenal é um abismo consagrado, um abismo histórico no PETAR, né? Porque ele foi explorado a primeira vez no final da década de 70, e ele chegou a ser o abismo mais profundo do Brasil, com 240 metros de profundidade, né? Então, vários grupos trabalharam nesse abismo. O CEL, né, a Trupe Vertical, o Bambuí ajudou no mapeamento, fez o mapeamento, o GPME trabalhou no projeto Juvenal, que quando eu fui convidado, então, pelo Chiquinho, para fazer parte do time que estava fazendo uma exploração. Qual que é a exploração, né? Esse aqui é o mapa da Caverna do Juvenal. E aqui a gente tem, então, o perfil. As duas entradas, então a entrada principal do Juvenal e a entrada do Abismo 31 de março, que depois se junta, né? Isso aqui é olhando a caverna de lado, para quem não está acostumado com o mapa. E aqui é a planta, olhando a caverna de cima. Então, quando a gente desce de corda, desce, a gente chega numa grande sala, um grande conduto, né? E o caminho principal é descendo o conduto. Então, esse foi o primeiro caminho explorado. Subindo, ele tinha uma parede totalmente vertical, de mais de 50 metros, acho que 60 metros, eu não me lembro agora exatamente, né? E o Luzinho Spinelli, ele fez um projeto que ele falou, vamos escalar essa parede, porque esse conduto deve continuar aqui em cima, que tinha um grande ponto de interrogação. Dá para ver meu cursor, né? Acho que dá. Aqui Dá sim. a gente tinha um grande... Então, ele começou a fazer um trabalho, organizou um trabalho sistemático de exploração do abismo. As fotos não são grande coisa aqui, tá? Porque, enfim, eu tinha uma maquininha, aquela que nem visor tinha, né? Então, a gente tirava foto sem saber o que estava acontecendo, né? Mas essa aqui é uma foto da grande sala, e essa aqui eu coloquei ela aqui para a gente ver a parede que a gente escalava, né? Então foi uma das talvez uma das primeiras grandes escaladas com artificial. O que é o artificial? É quando você usa furadeira. Então, a gente já vai ver isso feito aqui no PETAR. Então, qual eram as dificuldades, né? A gente não tinha uma parede reta de bloco de pedra, a gente tinha uma parede de lama e de blocos soltos, né? Então a gente fazia essa escalada num ambiente totalmente instável, completamente cheio de lama. Em 2 minutos a sua bota estava pesadíssima porque estava cheia de lama, os equipamentos estavam completamente cheios de lama, as cordas cheias de lama, então o equipamento não travava direito nas cordas, né? E era muito difícil encontrar um lugar para a gente fixar a corda, né? Então, uma técnica, que isso aqui já está quase no topo, né? Foram meses que a gente seguiu subindo, fazendo essa escalada, porque a gente avançava muito pouco,
né? Então, a técnica era com a furadeira, uma técnica meio que por experiência e aprendizado, né? Então, a gente fazia um furo com a furadeira, depois a gente pegava um prego e com umas chapinhas de alumínio e entalava o prego com a chapinha de alumínio para poder ter um apoio para a gente ajudar na escalada. Porque não é a cada metro que você vai colocando um spit, como aqui. Esses spits, essas seguranças principais, eram colocadas distantes uma das outras, né? Então, e fora que você tinha corrimãos como esse, né? Que a gente tinha que fazer uma travessia de um lado do abismo para o outro lado do abismo, no meio da lama, com rocha caindo lá de cima. Então, eu lembro uma vez que a gente teve uma mochila e equipamento completamente destruído, porque tudo que ficava embaixo era bombardeado por sedimento, né? Então, aqui a Janaína acompanhando a gente, esse é o Luizinho Spinelli, esse era um dos patamares. Então, a gente tinha poucos patamares onde as pessoas podiam se juntar, né? Então, algumas pessoas ficavam dando apoio, as outras pessoas ficavam no meio do caminho ou subindo, né? E uma ficava lá em cima, então fazendo a escalada e fixando a corda, né? E aí a gente, como as viagens eram viagens de final de semana, levaram anos para conseguir fazer essa escalada toda, né? Isso aqui é numa das saídas. Eu procurei uma foto, eu tenho pouco foto da equipe, né? Mas essa aqui é uma foto ali, tá o Ditinho, tá o Luizinho Spinelli, o Ditinho, a Janaína, o Chiquinho e eu. Teve o Valdecir também que participou com a gente. Valdecir o Jurandir, participou claro, né? O Jura participou bastante. Então eu lembro uma vez, cara, que a gente estava tão cansado, porque a gente saía com muita mochila, né? E a gente virava à noite na caverna e era muito peso. Então, às vezes, levava 2 mochilas super pesadas. Então, eu lembro uma vez que a gente saiu da caverna e tava o Jura, tava o Chiquinho, eu e o Spinelli. E a gente saiu tão cansado, assim, na trilha, eu lembro que eu começava a sonhar andando na trilha. Começava, sabe, a ter alucinações, tão cansado. Aí a gente chegou no carro, e era o carro do Chiquinho. Depois de 1h30, 2 horas caminhando, a gente chegou no carro. Os 4 entraram no carro, o Chiquinho colocou a chave na ignição e dormiu. Os 2 de trás estavam dormindo. Eu dormi. E aí ficou 1 hora dormindo os 4 ali do carro, sentado, dormindo no carro. De tão cansado, né? Até uma hora que acordei, falei, pô, Chiquinho, vamos dormir na cama. Então era o extremo, né? Uma outra escalada muito bacana, a gente fez na Gruta da Marreca. A Marreca era uma gruta que ela foi explorada na década de 80, e tinha um mapa do Michel Lebré, com pouco detalhe, quase nenhum detalhe. E o mapa, ele no perfil, né, tanto no perfil quanto na planta, ele deixava uma interrogação, né? Então a gente via que o conduto acabava numa interrogação que era uma escalada, né? E era uma caverna que ela é um conduto grande, é um conduto amplo. Essa aqui é a planta, né? Esse aqui é o perfil, mas até é fácil de ver pelo perfil. Então, eu falei, puxa, vamos fazer um mapa detalhado dessa caverna e vamos fazer essa escalada. Então a gente foi lá, remapeou a caverna e a gente fez essa escalada. Então também aí já foi muito mais, com uma furadeira muito mais moderna, menor, mais leve, né? Então foi mais fácil. Em 2 dias a gente fez a escalada, a gente chegou no topo. Esse aqui é o teto, tá vendo? Então quando você olha o teto, você vê uma sombra. Você não vê a conexão do teto com a parede. Então eu falei, puxa, você tem um escorrimento, esse escorrimento deve ter tampado o conduto e essa caverna deve continuar com um grande conduto para frente. Por isso que a gente precisava, a gente se esforçou tanto. A gente fez essa escalada e não deu em nada. Ela fechou, ela tinha 1 metro de condutinho aqui depois da escalada e ela fechou completamente. Mas faz parte. A espeleologia é assim, né? Outra caverna muito bacana e que me marcou foi a Paçoca. E essas cavernas, só esqueci de dizer, né?
muitas delas, a Paçoca, a Marreca, a Areias, eram cavernas que eu explorava antes de ser dos grupos. Então, eu me sentia no dever de depois voltar lá para poder documentar algo. Então, fazer um mapa novo, fazer fotografia. Então, gerar algum tipo de documentação. Porque tinham lugares que eu conhecia e que eu tinha explorado, entendeu? Eu tinha explorado e não tinha registrado. Então, a Paçoca era uma dessas. Então, a Paçoca, ela tinha 3 mapas, né? Um mapa de 1968, do Pierre Martin, e aí você não tem absolutamente nenhum nenhum detalhamento. A Paçoca ele é um conduto por onde entra um rio. Então essa aqui é a planta, né? É um conduto por onde entra o rio e esse rio segue num conduto grande. De repente ele começa a cair em uma sequência de cachoeiras até que ele mergulha numa cachoeira de 45 metros de altura. Ele desaparece num vazio negro, né? Esse rio. E o Pierre Martin, quando ele fez esse mapa, ele deixou aqui, você vê que ele deixou empontilhado. Então ele não desceu. Ele chegou na beira do abismo e falou: puxa vida, é enorme esse abismo, mas eu não vou descer. Depois disso, o Michel Lebré, em 67, né? Aliás, Michel Lebré é trocado, 67, 68. O Michel Lebré foi lá logo depois e fez o mapa. E ele desceu. E para quem quiser conhecer essa história, é uma história muito bacana de aventura. Tem um livro chamado Maravilhoso Brasil Subterrâneo. E ele descreve a aventura que foi, porque eles exploraram essa caverna, esse abismo, de escadinha. Então, eles desciam de escadinha de ferro, com uma pessoa amarrada numa corda, outra pessoa em cima dando segurança, né? E teve uma cena de pânico, a pessoa quase caiu. É muito legal essa história. E ele fez o mapa, e seguindo à direita, você vê que ele passou um lugar apertadinho, que é um sifão. E depois desse sifão tem uma sequência de salas grandes, né? E à esquerda tem um outro rio. Essa caverna é muito interessante porque são 2 rios. Você tem um rio que vem desse conduto mais a norte e você tem o rio principal que entra pela caverna. Os 2 rios, eles praticamente se encontram e eles desaparecem num sumidouro e não aparecem mais na caverna, né? Então, o Michel Lebré passou e mapeou. Só que o mapa do Michel Lebré, ele tinha fama meio de ser porra louca, né? Ele ia e ele mapeava e ele fazia muita coisa pela memória, né? Ele desenhava muito bem, você vê que o mapa dele é bom, só que ele não tem detalhamento, ele não tem memória. Então, bem depois, o Gegel, né, com o Ricota, o Williams, voltou lá e fez um mapa super bacana, bem detalhado, né, um mapa bom, mas ele não passou o sifão. Além de não ter passado o sifão, tinha alguns pontos tal, que precisariam de uma verificação maior. E quando eu explorava aqui, eu desci e eu passei esse sifão. Esse sifão ele fica aberto pouco tempo por ano. Ele fica o ano inteiro fechado, ele é um lugar apertado, no meio do desmoronamento, e em setembro, outubro, a época mais seca do ano, então não tem água, você consegue passar. E quando eu passei, eu lembro que eu cheguei em umas salas grandes pra caramba e falei, putz, a caverna continua muito. Então, muitos anos depois, falei, vamos voltar na caverna e vamos remapear. Então eu voltei, as fotos são ruins também, porque assim, tinha que mapear, tinha que fazer foto com uma máquina pequena, então são fotos mais documentais. Essa aqui é a cachoeira, é o abismo, a cachoeira da Paçoca, né? E esse é o mapa. Então nós fizemos um mapa novo, bem mais detalhado, com vários cortes, e passamos o sifão, mapeamos depois o sifão, né? E ficou uma pulga atrás da orelha com esse outro rio. Esse outro rio ele vinha do teto. Então, quando o conduto acabava, você tinha um chuveiro enorme, uma cachoeira vindo do teto que formava o rio. E não dava para enxergar nada, só dava para ver que você tinha uma escalada aqui possível, com uma possível continuação. Então, bem, alguns anos depois, já pelo Bambuí, a gente fez uma expedição, fez uma viagem só para fazer essa escalada da Paçoca. A gente escalou
eu não me lembro agora exatamente, acho que foram 40 e poucos metros. Isso aqui é uma foto do Scott. Então, esse aqui sou eu e o Brandi fazendo a escalada. E aqui está a Renata, o Ives e o Scott. Ficaram no apoio, né? Então, dando apoio. Então, a gente também foi com a furadeira, conseguiu fazer a escalada e foi até o teto. Bateu no teto e a caverna não continuou, né? E aí ficou essa dúvida desse rio. Puxa, de onde que vem esse rio? Né? Então, eu comecei a bater muito mato. Nessa região, essa aqui é a Paçoca, olhando de cima, né? E o rio ele vem daqui. E eu não encontrava nenhuma água na superfície, né? Então, nesse meio tempo, a gente encontrou a caverna de Páscoa, que foi uma dica do Ditinho, que ele conseguiu passar uma passagem apertada e a caverna continuava. Então, a gente foi lá, remapeou a caverna e conseguiu, através de uma escalada, sair por uma outra boca. Então, formou uma travessia super legal, que a gente fez com o Renato Cabelo, um baita do escalador, e ele fez essa escalada um dia e a gente conseguiu sair do outro lado. E batendo mato, procurando esse rio da Paçoca, nós encontramos uma entradinha pequena, né, numa drenagem seca, que foi a caverna da Agenor, né? Então a gente desceu por essa entrada, uma entrada apertada, a gente seguiu, ouviu o barulho da água, achou um rio e depois do rio um grande salão, um salão da Laje Branca, um pouco menor que o salão da Laje Branca, bem menor, metade do tamanho do salão da Laje Branca, também com dunas, né, com algumas drenagens e um rio ativo, né, passando lateral ao salão. E aí foi muito bacana, porque foram 2 anos de trabalho numa caverna que exigiu muito. O Petar ele é uma grande escola, porque ele tem todo tipo de caverna, né? Então ele tem bastante vertical, ele tem grandes verticais, ele tem pequenos verticais, ele tem caverna de todos os estilos, né? Então ele exige que o espeleólogo vá aprendendo e vá melhorando a sua técnica, né? Então aqui nós desenvolvemos técnicas rápidas, né? Porque a gente tinha verticais pequenos, rápidos, né? Então tiveram várias escaladas que a gente fez de 4, 5 metros para dar continuidade na caverna. Teve um conduto cavado, então esse conduto aqui ele era quase inteiro obstruído por sedimento, por lama, né? E batia um vento, vinha um vento. Então um dia a gente ficou ali, uma equipe com pás tirando esse sedimento, até que uma pessoa passou, e quando passou, então abriu toda a maior parte da caverna, né? E nos últimos dias, quando a gente já achava que a caverna não ia mais trazer nenhuma surpresa, a gente encontrou as maiores salas. Então, salas condutos muito amplos, né? Condutos grandes, para o padrão de caverna nova no Petar. Eu tenho algumas fotos, isso são fotos de 2014, porque na época do mapeamento as fotos são muito ruins, né? Então eu voltei em 2014 só para fotografar. A gente fez uma equipe, a gente acampou dentro da caverna, né? E a gente conseguiu então fazer fotos mais legais de vários setores da caverna. Esse é o mapa. Nossa! Essa aqui é a entrada. Olha que mapa, que caverna diferente, né? Porque o Petar é muito comum, a caverna ela se forma em um canyon, né? Você tem uma fratura, uma zona de fraqueza, em fratura na rocha, a água entra e ela vai, então, dissolvendo a rocha. Então, o que é muito comum ver no Petar, as cavernas são aquela coisa comprida, né? De rio. E a caverna da Agenor, não, ela tem um padrão muito diferente, um padrão labiríntico. Então, essas regiões aqui são super labirínticas, conduto que passa por cima do outro. Então, é muito bacana. Então, essa entrada é uma entradinha super pequena aqui, que desce um desmoronamento, depois você desce uma cachoeira, encontra o rio, aquele grande salão. Aqui é uma escalada que a gente fez, o lugar que a gente cavou. E olha o tanto que a gente encontrou de caverna depois de ter cavado, né? Até aquele conduto grande. Então, foi muito bacana. Foram 2 anos de trabalho mapeando essa gruta. Uma outra... Daniel, sempre é importante reforçar, porque tem muita gente que ainda não conhece o Petar, que essas cavernas ou descobertas são fechadas para visitação, né? Esses atrativos. Não são abertos, né? É verdade. Praticamente todas as cavernas que eu estou falando aqui são cavernas que são fechadas para visitação.
e que a gente fez um trabalho de mapeamento e exploração com uma autorização específica de pesquisa fornecida pelo parque, né? Então, é por isso que a gente vai na caverna. Assim, eu não aconselho ninguém ir tentar explorar sem ter esse vínculo com um grupo de espeleologia ou com alguma instituição de pesquisa. Tá? Tem o Eduardo aqui de Iporanga, que é o monitor, está perguntando se há possibilidade de alguma ligação entre a Agenor, a Paçoca, essas cavernas aí, estão próximas àquela região da Laje Branca? Olha, deixa eu voltar no mapa aqui que mostra. Acho que não. Acho que é muito difícil. Bom, eu não vou voltar. Depois a gente pode olhar no mapa, senão eu fico com medo de passar muito tempo. Mas, não. Assim, a Agenor, a gente explorou cada centímetro da caverna, foi super bem explorado. Então, acho muito difícil encontrar. Mas pode ser, por exemplo, aqui é um fim de um conduto que acaba num lago. Então, pode ser que em alguma época do ano, com água muito baixa, isso seja só um sifão e a gente consiga passar, né? Então, pode ter, mas é difícil, mas pode ter. Bom, outro sistema que me marcou muito, porque eram cavernas que eu explorava antes de ser um espeleólogo, né? Quando lá na década de 90, e depois eu pude ter o prazer de voltar para mapear, é o sistema Areias Laboratório. Né? Então, essa aqui é uma foto da Laboratório 2. Essa aqui é uma foto da Areias. Né? Então, foi um trabalho que a gente fez entre 2004 e 2006, quando eu ainda era do GPME, junto com uma turma muito bacana na época, que muito ativo. Então, nós mapeamos Areias de Cima nesses 2 anos. Então, tenho poucas fotos, precisa voltar lá. Né? E tinha, então, um ambiente muito legal. Isso aqui é um mapa na parede. Né? Então, era um ambiente bem de expedição, com muitos espeleólogos envolvidos. Né? Um trabalho muito ativo, muito bacana mesmo, coordenado pela Leda. Então, essa Leda está aqui. A Leda desenhou o mapa da Laboratório e da Areias de Cima e coordenou muito bem esse trabalho. Foi um trabalho muito legal mesmo. Então, tinham várias equipes com objetivos diferentes, que entravam na caverna já sabendo o que iam fazer. Então, foi muito, muito bem feito. Tenho poucas fotos. Eu preciso voltar lá para fazer fotos melhores. Esse é o mapa da Areias. Lembrando que Areias, hoje, ela é a 30ª maior caverna do Brasil. Né? E ela é a 3ª maior caverna do Petar. Né? Atrás da Caverna do Diabo e da Santana. Uma caverna muito bacana. Da região do Petar, né? Da região do Petar. Essa aqui é uma foto que a gente tem Areias de Cima, né? Você vê o tamanho da caverna Areias de Cima e Areias de Baixo, né? O mapa no sistema Areias. Então, a água que ela passa aqui nessas 2 cavernas, ela vai sair lá na Laboratório, que também é chamada de ressurgência, é a ressurgência da Areias, né? Então, é um rio que vem por todo esse caminho, praticamente, debaixo da terra. Né? Muito bacana. Bom, então, uma última caverna que eu trouxe para contar para vocês, eu acho que dos últimos 10 anos, talvez, seja uma grande descoberta que foi realizada no Petar, não só pelo tamanho da caverna, né, mas pela dificuldade. Eu vou contar um pouco dessa dificuldade, qualquer momento pode me interromper, tá? Então, a Caverna dos Três Amigos é uma caverna que ela fica na região de Bulha d'Água, como eu já expliquei, que é uma região que ela fica entre Intervales e o Petar. E as dificuldades já começam para chegar na casa de pesquisa, que é onde a gente pega a trilha a pé, né? Porque é uma estrada que exige 4x4, né? Não é uma área do parque que tem turismo, justamente por conta dessa dificuldade. Né? As trilhas são praticamente fechadas, então fica 2 meses sem ir, 2 meses e meio sem ir, a trilha fecha. A Mata Atlântica ela ocupa o espaço muito rápido, então é bastante difícil. Né? E o grupo vem fazendo esse trabalho desde 2004,
com muitas trilhas, então demarcadas, com muitas cavernas cadastradas e exploradas na região. Né? Mas tinha um mistério, né? Que a gente tinha algumas cavernas com padrão de cavernas muito grandes, né? Uma delas era Ribeirãozinho 3, a Ribeirãozinho 2 e a João Dias. Eram 3 cavernas. Então você vê que você tem os sumidouros, né, dos rios, e nessa região aqui você não tinha nenhuma caverna conhecida, embora você tivesse no mapa algumas indicações de dolina e de gruta, no mapa antigo. Né? Então eu trouxe só para a gente ter uma ideia do volume de alguma dessas cavernas. Então essa Ribeirãozinho 3, né, que é a ressurgência do rio que some na Ribeirãozinho 2, entre Ribeirãozinho 2 e a João Dias. O tamanho da caverna. É um grande salão e depois você tem uns condutos de rio e o conduto de rio acaba num desmoronamento. Né? Aqui a gente tem algumas marcas, como no caso do Caminho, que é um grupo que também trabalhou na época, no final da década de 80, se eu não me engano. Essa é a região de Iporanga? Essa região de Buria d'Água, ela é Guapiara. Então, você vai por Capão Bonito, Guapiara é o caminho que vai para Piaí, para quem vem de São Paulo, vindo para Piaí. Em Guapiara, você tem uma entrada de uma estrada da mineração de Minercal, que vai até a portaria do parque. Então, para entrar, o parque é fechado, com autorização, a gente consegue uma chave, abre uma porteira, e aí você tem mais 1 hora de trator até chegar numa casa que é a casa de pesquisa. A partir dessa casa de pesquisa, então, você tem o acesso às cavernas praticamente sem trilha, com pouquíssima trilha. Tá? Então, nós tínhamos essas 2 cavernas, Ribeirãozinho 3, a Ribeirãozinho 2, já exploradas, mapeadas, e o rio, né, debaixo da terra, desaparecido uma grande área de rio aqui por baixo da terra. Né? E aí, conversando com o Zé Guapiara, que é morador local, que mora nessa estrada, que foi uma pessoa que desde sempre nos ajudou muito, porque cresceu na região, conhece a região, né? Na palma da mão dele. A gente brinca que a gente não anda de GPS, a gente anda com o ZPS, porque ele conhece cada palmo dessa área. Né? Então, ele comentou que tinha um pessoal que trabalhou essa região, era uma região que ela já foi, já teve prospecção de mineração, ela já foi ocupada para outros fins, né, antes de ser parque. Então tinha gente rodando nessa área. E a mineração, eles colocavam aquela máquina que entrava com a broca, né, para medir profundidade de calcário, para tirar informações sobre o calcário. E às vezes a broca ela sumia, ela perdia. Por quê? Porque ela encontrava espaço vazio. Então, e aí encontrou espaço vazio, perde-se a broca, tem uma caverna, eu não sou conhecedor de mineração, mas inviabiliza ali a exploração de mineração por conta da caverna. Então, eles perdiam broca e eles saíam no mato procurando a entrada de caverna para ver se encontravam essas brocas. Né? Então, numa dessas, a pessoa encontrou um buraco totalmente vertical, um baita vento que saía de dentro. E essa pessoa contou, a informação chegou no Zé Guapiara, o Zé Guapiara, com a informação, foi lá e encontrou a entrada da caverna. Né? Ela foi batizada depois de Caverna Los Três Amigos, por conta dos 3 primeiros espeleólogos que desceram a caverna. Então, o Brandi, o Alan e o Scott. Então, essa aqui são fotos da primeira descida da Caverna Los Três Amigos. Esse é um buraco vertical. Né? O próprio Zé Guapiara aqui improvisou uma ancoragem, né, que a gente usa até hoje, não essa, mas outro tipo de ancoragem, mas nesse mesmo estilo, para as primeiras descidas, porque ele é um buraco no chão completamente vertical. Né? E eles desceram, e a primeira descida, eu coloquei aqui, eu fiz estou desenhando o mapa, eu fiz o perfil, eu coloquei algumas fotos mostrando em que lugar da caverna se encontra, para a gente ter uma ideia de como foi essa exploração. Então eles desceram e eles seguiram o caminho errado. Eles seguiram para cá esse caminho e a caverna fechou. Né? Então eles voltaram e quando eles estavam voltando,
eles viam que tinha uma entrada na parede, aqui horizontal, no meio da descida, e que dava acesso para um outro lugar. Então, numa outra vez, eles voltaram, desceram e seguiram a exploração do abismo até chegar em um terraço em cima de uma sala colossal. Então, as lanternas, na época, não tinham força para iluminar o fundo, para iluminar a parede. Então, eles se deram conta com um vazio completo, né, nesse terraço. E aí foi marcado uma expedição. Essa aqui é uma outra foto do mesmo lugar. Isso aqui é uma foto recente, do Alexandre Lobinho, onde você tem aqui a Lília, né, uma pessoa na beira desse terraço, e tem uma pessoa lá embaixo, né? É uma descida livre de 50 metros, aproximadamente, mas ela termina em cima de um cone de grandes blocos. Então, o piso do salão está bem mais baixo, né? Então, em 2007, setembro de 2007, foi organizada uma expedição maior, né? Então, veio gente de Brasília, veio gente de Belo Horizonte, então está aqui o Ézio, está aqui outras pessoas, o Murilo, o Brandi, então tem aqui várias pessoas, o Egrique, tá? Então vários grupos, várias pessoas vieram e a gente fez 3 equipes, né? E a gente desceu o abismo, a gente praticamente passou a noite dentro do abismo, e esse é o estado que a gente voltou. Eu lembro que esse aqui é o Brandi, esse aqui é o Alan, a gente praticamente dormiu de sonhar na caçamba do trator, na volta, né? Aquela caçamba pulando e a gente dormindo, não conseguia nem levantar depois para arrumar a mala. Então, a gente se deparou com isso aqui, né? Um grande produto. Esse pontinho preto é a pessoa, já desenhado em escala. Então, eu fiz esse perfil para a gente ter uma ideia. Então, essa caverna, quando você chega nesse salão, você encontra um grande conduto fóssil. Então, esse salão tem mais de 100 metros de diâmetro, né? E esse conduto é um conduto que ele varia de 20 a 30 metros de largura, de 15 a 40 metros de altura, né? Então, ele é muito alto. E você tem um conduto fóssil, e embaixo do conduto fóssil você tem um outro conduto muito grande também, ativo, de rio, né? Então, nessa grande expedição, nós tentamos mapear para os 2 lados. Então, foi uma equipe para um lado, uma equipe para o outro lado, né? Uma outra equipe ficou no salão mapeando, né? E a gente, então, não chegou no fim. Nenhuma das equipes, as equipes largaram assim, falaram assim, olha, a gente deixou inexplorado aqui um conduto de 30 metros de largura, né? Então, aqui eu dei um zoom para a gente ter uma ideia de novo aqui da escala, né? Com a pessoa aqui pequenininha, o salão e os condutos. Então, a gente fez mais algumas idas e estava muito difícil. A gente falou, puxa, não é possível que você tenha, esse aqui já é o mapa de novo, com um mapa do que a gente tinha explorado na época, né? Então, sempre do perfil. A gente falou, vamos voltar, não é possível que só tenha essa pequena entrada por cima, numa caverna de volume tão grande. Ela deve ter alguma outra entrada. Então, eu costumo chamar de segunda fase, né? Fase 2 da exploração dessa caverna, que a gente parou de entrar pelo abismo e a gente começou a procurar outras entradas no entorno. Então, a gente colocou muito esforço, principalmente na Ressurgência, na caverna da Ressurgência, na caverna do Sumidouro, e nos abismos e nas outras grutas que tinham no entorno, né? Então, essa aqui é só para ter uma ideia, na Ribeirãozinho 3, onde você tem aquele grande salão, um conduto de rio, e esse conduto de rio, que é o rio, é a Ressurgência. Então, é o mesmo rio que está no Abismo dos Três Amigos, né? E ela acaba num desmoronamento, é um baita um desmoronamento. Depois a gente ficou ali 2, 3 dias inteiros dentro desse desmoronamento sem conseguir passar, né? Mas tinham possibilidades de escalada aqui por esse abismo do rio para acessar algum conduto fóssil, algum conduto superior que desse a volta, né? Ô, Daniel,
Tem um pessoal Sim. com dúvida aqui sobre o que é conduto fóssil. De repente você fazer uma analogia com a Caverna de Santana ou a Morro Preto. Sim, sim, desculpa. O conduto é chamado de conduto fóssil um conduto antigo, onde você já teve a formação da caverna pelo rio, e aí você tem um processo de soerguimento, junto com o processo de dissolução, o rio vai encontrando outros caminhos, né? Então, tentando explicar de uma maneira simples, o rio vai encontrando outros caminhos e vai deixando os caminhos antigos para cima, para trás. Então, ele deixa de ser um conduto ativo e passa a ser chamado de conduto fóssil. São os condutos superiores, mais antigos da caverna. Tá? Então, nós fizemos algumas expedições para essas cavernas em que a gente passava a noite, a gente acampava e dormia na caverna e ficava, então, buscando alguma conexão com a Caverna dos Três Amigos. Então, nós fizemos tentativas na Ribeirãozinho 3, na João Dias, na Ribeirãozinho 2, né? Essa aqui é a imagem anterior, Daniel, aquela é Ribeirãozinho 3? Essa aqui é João Dias. A anterior. Essa aqui é a Caverna João Dias. Essa aqui é Ribeirãozinho 3. Então, essa é uma escalada, a gente fez 2 escaladas na Ribeirãozinho 3. E uma delas, então você viu que quando você estava no conduto principal, tinha, assim, aparentemente, continuações, né? Então, uma continuação lá perto do teto, outra continuação. Então, a gente ficou investindo muito nesses tipos de escalada, né? Então, essa aqui é uma foto daquele lugar, desse lugar aqui de cima, né? Então, você tem aquele padrão de fenda, né? De caverna do Petar, bem talhado na rocha, e a escalada na lateral. A gente encontrou alguns condutos muito interessantes, muito bacana, mas a gente não conseguiu nenhuma conexão com os Três Amigos. Aqui, de novo, fazendo escalada com furadeira, né, para poder fixar os pontos de proteção. Então, em 2016, a gente resolveu, encerrada as possibilidades de encontrar uma outra entrada, a gente resolveu voltar pelo abismo. Então, a gente reequipou a caverna de novo, a gente fez uma equipagem melhor, mais segura, e a gente começou, então, a investir nessas continuidades, tanto num extremo quanto no outro extremo, né? Então, as incursões na caverna começaram a ficar cada vez mais longas. Então, a gente fazia uma refeição, fazia 2 refeições, né? Começou a ficar cada vez mais complexo. Então, a gente tinha que dividir o trabalho das equipes de acordo com pendências, né? Então, tinham várias equipes. Então, a gente começou a colocar equipes de apoio, equipes de prospecção externa. Então, enquanto as pessoas estavam na caverna, outras pessoas iam por cima, pela superfície, procurando mais ou menos o lugar que aquelas pessoas estariam dentro da caverna e tentando encontrar alguma entrada, ou então procurando nas dolinas, né? Então, nós tínhamos várias equipes simultaneamente, né? Isso fez com que, então, a gente conseguisse fazer algumas fotos da caverna. As fotos não são maravilhosas porque... Nossa, que isso! Cara, é muito difícil você conseguir explorar, mapear e tirar foto. Não dá para levar equipamento normal de fotografia. Então, o que eu levo é uma máquina pequena, ágil e só. E a fotografia ela é feita, na maioria das vezes, em longa exposição e com a luz das próprias pessoas. Isso aqui é o salão. Você vê que tem uma pessoa aqui e tem uma outra pessoa na corda. E tem outra. Só dá para ver aqui a mochila pendurada na pessoa, né? Então, você vê que ela chega na beira desse grande bloco, né? E depois ela tem que descer mais aqui, andando, escalando, para chegar na base do salão, né? E o rio, ele está a 30 metros abaixo ainda. Então, esse é o conduto fóssil, né? Então, tem algumas fotos desse conduto fóssil, para a gente ter uma ideia do tamanho, né? Então, esse aqui é um conduto, então uma área que a gente tem 3 níveis na caverna. Você tem esse nível superior, que aqui ele é mostrado nesse corte, né? Você tem um outro nível aqui embaixo, que ele está embaixo desse desmoronamento, e você tem um terceiro nível de rio. E muitas vezes, então, a gente tinha que ir com equipamento de vertical e cordas para os extremos, porque a toda hora tinha que fazer alguma escalada,
e descer de corda de novo para o rio para continuar o percurso, né? Então, embora não seja uma caverna tão grande, ela é uma caverna que hoje ela tem 2,5 km. Ela é uma caverna muito trabalhosa de se caminhar, né? Então, mas com essas incursões mais longes, a gente conseguiu fazer um mapeamento bem detalhado, né? Então, detalhando onde você tem o conduto fóssil, tá vendo? Esse aqui é o conduto que está em cima. Ele é fóssil, ele é um conduto mais antigo. E embaixo dele tem um conduto de rio. Então, essa aqui esse conduto aqui, na verdade, ele está aqui embaixo, né? Aqui o mapa, Entendi. eu puxei aqui para Não, ele. dá para entender bem. Dá para entender bem. Então, algumas fotos desses condutos, para a gente ter uma ideia do volume da caverna, né? Eu coloquei algumas partes do mapa para a gente ter uma ideia da complexidade. Então, aqui ele tem 3 níveis. Ele tem um nível superior aqui, com grandes salas. Ele tem um nível intermediário e abismos que levam para um nível de rio. Aqui você está na zona inferior do rio. Os 3 níveis, muito grandes, né? Então, esse é um padrão do conduto de rio, né? Esse é um padrão dos salões. Ao mesmo tempo, enquanto a gente estava lá embaixo explorando, outras equipes começaram a encontrar fendas, né, dolinas, né, e começaram a forçar a entrada e mapearam algumas dolinas, né, sempre tentando alguma conexão, algum caminho mais próximo, né? E as incursões ficando cada vez mais longe, a gente saindo de manhã da gruta. Então a gente entrava sábado de manhã e saía domingo de manhã, com 20, 24 horas ininterruptas de trabalho, né? Então chegava às 7 da manhã na casa de pesquisa, chegava às 8 da manhã no trator, né? Então, cada vez mais difícil. Então a gente começou a mudar a estratégia, começou a fazer uma estratégia de dormir na gruta. Então, a gruta ela tem um ponto de apoio a 40 metros de profundidade. Elas são 200 metros, tá? Eu esqueci de mencionar. São 200 metros de desnível até o rio. Então, a 40 metros da superfície tem uma sala confortável onde a gente dormia. Então, a gente voltava da atividade muito cansado, subia a maior parte do abismo e antes de sair, porque geralmente a gente chegava nesse lugar às 3 da manhã, às 4 da manhã, a gente dormia. Dormia e saía, então, às 10 da manhã, às 8 da manhã, né? E aí você tem mais energia. Então, você consegue comer uma comida quente, consegue dormir. Nas últimas investidas, a gente levou tudo. Levou saco de dormir, para dormir mesmo, dormir melhor aí do que numa cama. Essa aqui é uma foto muito icônica, porque ela é uma foto de um lugar bem distante também. Nossa, olha o tamanho dessa cortina. Essa cortina, cara, é a maior cortina que eu já vi, né? Então, a gente mediu 26 metros de ponta a ponta. Eu não me lembro, aqui são mais de 2 metros de diâmetro, aqui de largura, né? É uma cortina realmente muito grande, um lugar muito bacana. E essa é uma corda deixada na primeira exploração. E quando a gente voltou agora num corrimão, olha como é que estava a corda. Ela já está toda calcificada. Ela está toda calcificada. Ela grudou já na formação. É um corrimão em um lugar que a gente passa que é muito exposto. Então, essa corda já está toda grudada na formação. Olha como ela calcificou rápido, em 10 anos, né? Só como curiosidade. Muito rápido. Na antepenúltima ida, a gente foi até um extremo que a gente chegou em um abismo, né? Então, esse é um abismo que tinha sido... É uma área que tinha sido mapeada pelo Ezio. O Ezio tinha indicado no mapa que tinha um abismo, que ele não havia descido. A gente voltou mais 2 vezes lá, eu verifiquei, e depois a gente veio. O Ezio veio lá de Belo Horizonte, junto com a Lília, o Alexandre Lobo, e a gente equipou e desceu esse abismo. Quando a gente desceu esse abismo, né, essa aqui é uma foto da gente descendo, a gente desceu mais ou menos uns 25 metros, né? A gente encontrou um conduto de rio de novo. Então, um conduto grande, com os mesmos padrões. E a gente foi caminhando pelo conduto de rio até que a gente chegou num desmoronamento. E, aparentemente, o rio fechou. Só que na beira tinha muita terra. E nessa terra tinha pegadas.
a gente encontrou pegadas no final da caverna, pegadas aparentemente bem antigas, né? Então, pronto, aí ficou o mistério, né? Porque por cima a pessoa não veio, a pessoa entrou por algum outro lugar, né? Ela entrou não pelo mesmo lugar que a gente, ela entrou por alguma outra entrada, né? Então eu fiz todo um trabalho de pesquisa, falando com os grupos, com as pessoas que exploraram as cavernas nessa região. Não tem registro, não tem nenhuma descrição, nenhum registro de caverna grande, com conduto de rio, com essa descrição, né? E para piorar, esse conduto ele está mais de 200 metros embaixo da terra, porque ele está na área onde a serra fica mais alta. Então, a única explicação que eu tinha para isso, aliás, duas eram, ou ele veio de um superior, que era um superior que eu deixei marcado no mapa, que era um lugar que aparentemente poderia se escalar, ou ele veio do desmoronamento. Só que esse desmoronamento não está tão perto da Ribeirãozinho 3, a Ribeirãozinho 3. E a gente já ficou 2 dias, 3 dias dentro do desmoronamento tentando passar ele. Então, a gente marcou mais uma viagem, junto com os espeleólogos que vieram de Brasília, então, e a gente fez essa escalada. A gente escalou mais ou menos uns 25 metros, 30 metros, até chegar no teto da caverna. Então, foi descartada esse conduto superior. Agora só me sobra, então, uma possibilidade da pessoa ter entrado por alguma entrada no meio desse desmoronamento e ter conseguido chegar no rio. Inclusive, eu entrei no desmoronamento e tinha um monte de marcas da pessoa. Marca de pé, marca de mão. Né? Aparentemente, foi uma pessoa só. Enquanto isso, interessante isso, hein? Interessante. Enquanto isso, o pessoal de superfície, eles encontraram uma fenda. E olha que bacana, topografaram a fenda. E a fenda está a aproximadamente 10 metros de encostar com uma galeria superior da caverna. Esse aqui é o mapa dos Três Amigos, né? Em perfil, com um abismo aqui em perfil, né? O grande salão, os condutos, e uma grande subida que tem que quase encostou na superfície. Então, aqui a gente está como pendência voltar aqui para tentar. Porque se a gente encontrar uma entrada por aqui, alivia muito todo o trabalho, né, do abismo, porque é muito cansativo o abismo. Então, hoje, esse é o mapa da caverna colocado junto com as outras cavernas. Né? Você vê que a gente está relativamente longe ainda da caverna Ribeirãozinho 3, num desmoronamento muito complicado. Né? Você não tem nenhuma dolina muito próximo. Né? Essa aqui é a parte mais alta da serra. Então, realmente é um mistério. Né? E esse é o mapa. Nossa! Com a planta, com o perfil técnico da descida, né? E todo o corte da caverna. Né? Aqui é o corte, desculpe, e aqui é o perfil de toda a caverna. Nossa, que descoberta! Essa é uma das maiores descobertas dos últimos anos, Daniel. E só um informe aqui, até o prefeito mandou uma mensagem aqui, ele está dizendo que é de Iporanga essa região aí, hein? Tá próxima a Guapiara, mas ó, o prefeito tá bravo comigo. Assim, a gente tem uma dificuldade, está cada vez mais difícil, porque tinha uma estrada antiga, a estrada de Buenos, que levava até próximo, até 30 minutos da caverna. Então a gente só pegava uma subida de trilha. Então hoje essa estrada é fechada, não tem mais. Então hoje a gente são 2 horas de trilha, né? Esse sobe morro, desce morro com muito equipamento. Então está cada vez mais difícil. Mas ainda tem algumas possibilidades, né, de encontrar alguma entrada mais fácil para essa caverna. Não, mas assim, como descoberta aí da espeleologia no Brasil, essa é uma das últimas mais importantes, assim, eu digo, de cavernas grandes? Não, eu não tenho a pretensão de dizer isso. Tiveram várias descobertas importantes. Do Petar, ela é uma das cavernas que tem um maior volume que eu conheça, né? E ela talvez seja... Com certeza. Mas com certeza ela é uma caverna, ela é a maior caverna acessada por um abismo, né? por uma entrada tão difícil tecnicamente. Então isso com certeza, né? Hoje, falando deu para ver ali numa fase ali da expedição, deu para ver que tinha o Herman, acho que o Afonso, né?
Sim, 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 sim. Diferentes grupos diferentes grupos espeleológicos participaram nessa fase também? Grupos. Diferentes grupos, o pessoal da Serra também ajuda muito. Então, o Dudu, filho do Valdecir, toda a viagem ele está junto. É um cara super bacana que ajuda demais. Então, ele está sempre nas equipes que vão para o fundo da caverna, né? Sempre super, muito disposto e um baita de um espeleólogo. Além dele, tem várias outras pessoas também, os guias que vão com a gente quando podem, né? O problema é que a gente vai final de semana, e é final de semana quando os guias trabalham, então tem essa dificuldade. E pessoas de outros grupos, então a EGB ajudou muito, o EGRIC ajudou muito, a gente sempre está convidando as pessoas, então não é um trabalho, é o que eu digo, não é um trabalho de uma equipe, de uma pessoa, é um trabalho de muita gente, né? E essa caverna, a gente correu muito de 2 anos para cá para deixar esse mapa o máximo completo, porque ela foi a última caverna a entrar. Não foi a última, foi a penúltima caverna a entrar no livro das grandes cavernas, no Atlas das grandes cavernas. Eu falei, puxa, precisamos colocar mais uma caverna do Petar no Atlas das grandes cavernas. E ela entrou como sendo a 11ª mais profunda caverna do Brasil. Então, eu tenho aqui alguns dados aqui, por curiosidade, né? A quantidade de cavernas que a gente tem hoje, no Vale do Ribeira todo, né? Então, a gente tem 2 inventários principais que eu usei como fonte, o Cadastro Nacional de Cavernas, da SBE, e o CANIE, que ele é do SECAV, do ICMBio, né? E você vê que aqui no Vale do Ribeira, a gente tem entre 640 e 650 cavernas cadastradas, né? Entre as maiores cavernas do Brasil, a gente tem no Vale do Ribeira, entre as 50 maiores, 4 cavernas, né? Santana, Gruta da Tapagem, que é a Caverna do Diabo, a Areias de Cima e o Areado Grande, né? Trabalho da UP. E entre as mais profundas, aí sim, nós temos 5 cavernas no Petar, entre as 12 mais profundas do Brasil, sendo que a Los Três Amigos entrou aqui com 200 metros. Provavelmente ela fique mais profunda, porque a gente está descendo o rio, né, na medida que a gente explora. Então, pode ser que ganhe mais alguns metros. E, bom... Eu acho que cabe, Daniel, acho que tem uma observação, uma reflexão importante. A atividade hoje da espeleologia, hoje nós chamamos de espeleoturismo, né? Ela é muito voltada para o turismo convencional, padrão que a gente faz aqui nas cavernas. E minha opinião a gente perdeu um pouco aquela coisa da exploração, né? Não estou falando da questão de plano de manejo, de regras, isso tem que seguir mesmo, a gente tem que preservar o ambiente, o espaço, tem que ter as cavernas pré-definidas que a gente pode visitar. Mas eu queria que você falasse dessa oportunidade que os grupos de espeleologia dão para os estudantes ou para quem ama cavernas, poder se aprofundar, literalmente, né? Se aprofundar mais na espeleologia e participar das expedições, né? E eu acho que vocês, os grupos, são hoje a única porta aberta para que seja mantida as pesquisas em cavernas, seja mantido o Petar. Aí acho que o Petar depende muito, nós moradores, a gente depende muito do que vocês fizeram durante todos esses anos aí com as pesquisas nas cavernas, descobertas de novas cavernas, que mantém em evidência a nossa região e a atividade que a gente exerce aqui, né? É verdade, Júnior. Olha, sabe que tem uma impressão de que os grupos eles estão menos ativos, mas é só impressão, porque tem novos grupos, tem grupos muito ativos e muito animados que estão... o que acontece é que as grandes descobertas, né, elas estão cada vez mais raras, é cada vez mais difícil. Então, as entradas evidentes, as entradas fáceis, já foram exploradas, já foram mapeadas. Então, você tem ondas de outros tipos de trabalho. Então, você tem um grande potencial ainda de escalada para condutos superiores, né, que não foram explorados ou não foram mapeados na ocasião em que a caverna foi mapeada. Você tem algumas possibilidades de conexão entre cavernas. Você tem a parte de cursos, né? Então, tem muitos grupos que promovem cursos, que promovem atividades, workshops,
né? O ano passado, ele foi um ano, teve um monte de publicação, né? Tiveram várias publicações, vários livros publicados, e livros muito bacanas, assim, muito importantes, né? Então, a gente teve um livro do ICMBio, do SECAV, muito bacana. A gente teve o próprio Atlas, a gente teve mais 2 ou 3 publicações que, quando eu estava começando, eu não tinha onde procurar muita informação, sabe? Então, hoje, se a pessoa procura um pouco, ela encontra atividade para fazer, né? Você tem a fotografia, que nunca vai acabar. Aliás, se o pessoal não estiver dormindo ainda e quiser mais alguns slides, eu tenho alguns slides de foto aqui para a gente ir vendo e ir batendo papo. Depende aí de como... Não, tem 2 possibilidades também, de repente abrir para o pessoal com um link para quem quiser participar aqui no Zoom, né? Sim. A gente pode encerrar essa primeira parte e depois eles podem entrar aqui para participar, comentar também. Sim, sim. Vou ver sim, aqui no Facebook se eles comentam. Vocês que sabem, se quiserem a gente vai passando umas fotos e eu vou falando, senão a gente abre aqui e vai para pergunta e a gente vai conversando. Mas vai passando as fotos aí, falando também sobre fotografia. Tá bom. Eu vou vendo aqui com eles. Tá. Eu fiz um compilado de algumas fotos aqui para mostrar o quão é importante, né, você ter a fotografia de caverna e quais os objetivos de se fotografar uma caverna, né? Então, você tem o objetivo de você mostrar a morfologia, né? Mostrar aspectos geológicos da caverna, então o acabamento da rocha, o mergulho da rocha, né? As fraturas, as falhas. Então, isso são fotos muito bacanas. Essa aqui, ela mostra também uma parte de espeleogênese, de formação da caverna. Então, você tem um conduto antigo de rio e depois o conduto vadoso, que é onde o rio ele passa lá embaixo, né? Então, você tem uma série de aspectos que você pode analisar a geologia através da foto, né? Não só a beleza da foto. Então, isso que a gente vê no teto também são formas muito interessantes, os scallops, né? A gente tem aqui cúpulas também, né? Então, os geólogos, quando olham para isso, eles falam, puxa, isso ajuda a explicar alguns processos de formação, né? Então, a fotografia de caverna, e essas fotos, essa maioria dessas fotos que eu estou mostrando, são do projeto Luzes na Escuridão, que é aquele livro que eu mostrei no começo, projeto coordenado pela Leda, com fotógrafos do mundo inteiro, de vários países diferentes, fotógrafos já consagrados, que vieram para o Brasil 2 vezes, né, para fotografar as principais cavernas do Brasil. Então, o primeiro livro já foi publicado, eles rodaram, nós rodamos 5.000 quilômetros no Brasil, né, praticamente várias áreas kársticas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, fotografando as cavernas, né? E essas fotos que eu estou mostrando agora são da segunda viagem, que a gente foi para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, ela é bacana porque tem algumas fotos de caverna de quartzito também. Então, olha, essa aqui é uma caverna de quartzito. Você não vai ver estalactite, estalagmite, colunas, travertino, como você vê nas cavernas de calcário, né? Ela tem uma morfologia por um processo de formação diferente, né? Mas ela tem coisas muito, muito interessantes. Então, essa foto aqui, ela mostra um teto. Tá vendo esse teto? Você tá vendo que tem marquinhas nesse teto? Essas marcas chamam ignofósseis. É um teto repleto de marcas de animais. Então, são espécies de vermes, né, de alguns bilhões de anos, que caminharam por aqui e deixaram marcado o teto, né? Então, é muito, muito interessante, né? Essa eu já mostrei também. Então, as fotos, elas têm essa função. Então, essa aqui é uma caverna na Bahia, em Uauá, no norte da Bahia. Você tem uma coluna gigantesca, e essa coluna é toda dissolvida por intemperismo, né? Então, parece uma obra de arte moderna, muito bacana. Aqui, mais uma vez, a caverna de quartzito. Também quartzito, né? Então, eu vou contando e vou passando. Tá?
ela tem uma função documental, então, de documentar o trabalho do cientista, né? Então, o cientista, o trabalho de campo, é bacana você ter uma fotografia boa documentando aquele trabalho, né? Cênico, morfológico também, então aqui a gente tem uma estalagmite também, toda intemperizada, você vê que toda incomum, uma caverna na Bahia, em Uauá, né? Ela mostra aqui também a morfologia, né? Mostrando a parede da caverna, toda corroída também, né? Muito bacana. Ação, então eu gosto muito de fotografar ação também, que é a pessoa em movimento, então a pessoa fazendo uma escalada, né? Então aqui você tem um conduto, a pessoa está escalando o conduto e lá embaixo tem um conduto de rio, né? Então também é muito bacana. Aqui fazendo um rapel, e essa foto ficou interessante, porque tinha morcegos voando, né? Mas eu fotografei e não vi. E depois não vi. E aí eu ampliei a foto, fiz um quadro aqui em casa. E quando eu fiz o quadro, eu vi que tem um Não. morcego voando aqui, ó. Tem um morcego voando que saiu na foto. Parece até que ele está desviando do morcego. O Roberto, lá de Minas Gerais. Isso aqui foi uma foto também feita no projeto Luzes na Escuridão. Foto de ação também, lá em Bonito. Então, uma escalada sendo feita com o Lago Azul no fundo. Então, ficou muito, muito bacana também fotografar a ação. Ouro Grosso, a travessia da Ouro Grosso eu consegui fotografar direito só em 2018, foi 2000, o Encontro Paulista de Espeleologia, acho que está errado essa data, foi 2018, não, foi 2018 mesmo. Então a gente fez no Encontro Paulista de Espeleologia uma travessia e eu fui para fotografar. Então tem várias fotografias dos garrafões da Ouro Grosso, né, do vertical da Ouro Grosso, mostrando inclusive técnicas, né? Então a fotografia também é bacana para mostrar a ancoragem, os equipamentos que são utilizados, né? Então, por exemplo, aqui para quem gosta de vertical, a gente não tem um mosquetão comum, a gente tem um mosquetão mini, que é super rápido e pequeno. E você tem a corda de descida que ela está raspando. Foi usado um outro recurso, né? Com um outro ponto na corda aqui para evitar que a corda raspasse na parede. Então, são fotos tiradas para mostrar essa parte técnica, né? Aqui também tem uma descida no Ouro Grosso, onde você tem um desvio de corda. Então, você tem uma fita, que ela está presa numa ancoragem, a corda passa dentro do mosquetão, e isso faz com que a corda desvie da rocha. Então, se eu descer aqui pendurado e a corda ficar encostando na rocha, qual é o risco do quê? Da corda ser danificada e a pessoa cair. Então, a corda ela tem que descer na caverna sem encostar na parede. Essa aqui também é uma foto interessante de uma caverna em Ribeira, a Toca do Porco. É uma caverna muito bacana, a Toca do Porco, um abismo muito bonito. Quando a gente estava mapeando essa caverna, a gente estava em 3 pessoas, eu, a Renata Andrade e o Marco Silvério. E quando a gente chegou no fundo da caverna, olha, não era época de chuva, começou a chover, e choveu o dia inteiro, e a caverna começou a encher de água, e a caverna é praticamente toda feita, é um abismo de 120 metros, se eu não me engano. E essa água, assim, isso foi tirado bem depois, tá? Essa foto foi tirada agora, eu tirei para contar essa história. Porque onde tinha essa cachoeirinha, quando a gente estava tentando subir com toda a água, a parede inteira estava tomada pela água. E a gente só conseguiu sair da caverna porque na descida a gente tomou o cuidado de equipar toda a descida até o fundo da caverna com a corda distante da água, muito distante da água. Então as cachoeiras a gente dava a volta e descia longe da cachoeira. Então a gente tinha 2 opções, né? Começou a encher d'água, não encher como, né, até o teto, mas começou a ter uma água muito forte e a gente tinha 2 opções, ou ficar lá embaixo, todo molhado, passando frio, com pouco lugar para se proteger, ou começar a subir devagar. Então a gente tomou a decisão de começar a subir, a gente só conseguiu sair da caverna porque a corda estava longe da água. Mas foi muito tenso, porque o caminho inteiro você perde contato com a outra pessoa, você não consegue enxergar nada,
você não consegue falar com a pessoa. Então a gente se despediu no fundo do abismo e se encontrou lá em cima, na boca do abismo. Foi muito, muito tenso. Aqui eu tenho algumas fotos também de cavernas da Chapada Diamantina, de quartzito, e que você tem ali inscrições, né? Essa aqui nem é muito antiga, de 71, mas a gente tem inscrições de 1915, de 1800 e pouco, quando você tinha mineração, né? Outra vez, beleza cênica, essa aqui é lá em Bonito, a Gruta Azul de Bonito, né? Beleza cênica de novo. Então, a foto ela serve para isso também, para você documentar a beleza da caverna. Né? Morfologia, ó, quem perguntou que é um conduto fóssil? Isso é um típico conduto fóssil. Então, você tem o conduto todo seco, algum dia já teve água, já formou esse conduto por água, agora a água fez um outro caminho, você tem um outro conduto lá embaixo por onde passa o rio. E esse conduto ele ficou um conduto seco, antigo, separado. Onde você não tem, alguns condutos ainda tem, em grandes eventos chuvosos, eles podem servir como para uma vazão de água. Mas boa parte dos condutos fósseis eles ficam ali intactos em outros níveis, né? Isso aqui na Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, desculpa, Chapada dos Guimarães, também no projeto Luzes da Escuridão, as cavernas de quartzito. Abismo em Umas, também no projeto Luzes na Escuridão, a gente foi com uma equipe e a gente passou um dia inteiro no Abismo em Umas, então as fotos que vão sair no livro, no próximo Luzes, são espetaculares. Quem já tem o primeiro livro, que já é muito legal, quando vê as fotos do segundo livro, vai cair para trás, porque as fotos são muito mais vibrantes. Assim, todos os fotógrafos e também as técnicas, elas evoluíram, né? E os fotógrafos evoluíram. E principalmente os fotógrafos brasileiros, eles evoluíram muito do primeiro livro para o segundo livro. Então as fotos estão realmente muito bonitas, né? Aqui é só uma brincadeira, né, para mostrar a foto com detalhe de movimento. Então, quando você usa flash, você usa uma velocidade de fotografia rápido. Então, você consegue fotografar um movimento que você não conseguiria fotografar em longa exposição. De novo, eu já mostrei essa foto. É muito bacana brincar com reflexos também. Essa gruta também é lá na Chapada. Aroejari chama. São duas grandes grutas que tem em quartzito. Pobejari e Aroejari. Né? São grutas muito bonitas, lagos muito bonitos. Nossa, Daniel, tudo incrível. É isso. Eu estava aqui pensando, tem algumas mensagens também. A gente estava falando sobre os grupos de pesquisas ou pesquisadores que vêm para cá. Acho que falta, às vezes, um elo aí que é de mostrar para a comunidade os resultados, né, dessas pesquisas. Às vezes o pessoal vem para cá, coleta o nosso sangue aqui. Vamos fazer uma pesquisa sobre a leishmaniose na região. E depois a gente não vê o resultado disso. É verdade. Né? E você mostrando isso, nossa, é algo que eu não imaginava que tinha um trabalho assim, tão complexo, tão bonito. E isso vai ficar salvo agora. Não, eu tenho muito interesse, estou trabalhando nisso no projeto de pesquisa na universidade, para levar isso para o Vale do Ribeira todo. Então, estou trabalhando num projeto junto com o Instituto de Geociências da USP para trabalhar com escolas do Vale do Ribeira, levando esse tipo de informação para as escolas. Mas aqui eu mostrei muita foto da Bahia, de Goiás e outros lugares. Não, eu quero gerar um material desse mesmo nível, tanto de foto quanto de informação, e fazendo a conexão com os estudos científicos e levar para as escolas do Vale do Ribeira. Então, isso provavelmente vai acontecer nos próximos anos. Aí. Deixa essa pandemia passar para a gente poder ir para campo também, e juntar as informações que já tem e poder construir esse material todo.